Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um dia de discussão de artigo científico aqui no nosso clube de revista do meu canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, clica aqui para se inscrever e depois deixa um joinha se você gostou do nosso artigo de hoje. Hoje eu separei um artigo também do Jornal Brasileiro de Pneumologia, foi um artigo publicado em 2022, sobre o rastreamento de câncer de pulmão com tomografia de baixa dose, num hospital público no sul do Brasil. Por que esse tema é relevante? Porque a gente sabe que, infelizmente, o câncer de pulmão é um dos que mais mata no mundo. Apesar dele não ser o primeiro em incidência, ele é um dos que mais mata, porque é, infelizmente, descoberto de uma forma muito tardia. Então, há alguns anos já se tem estudos que mostram que é super importante você fazer o rastreamento de câncer de pulmão em pacientes que têm alto risco para desenvolver o câncer de pulmão, que a gente vai ver esses critérios aqui. Então, aqui no nosso resumo, né, eu vou mostrar principalmente as tabelas para vocês. Aqui nesse artigo, o objetivo desse artigo era descrever o desempenho de um programa de rastreamento de câncer de pulmão, usando tomografia de baixa dose. Qual a diferença da tomografia de baixa dose? É uma baixa dose de radiação, ou seja, ela foi feita para pesquisar nódulos pulmonares. Ela não foi feita para ver parênquima pulmonar e para a gente avaliar, por exemplo, enfisema, doença pulmonar intersticial. No rastreio, eu quero ver nódulos. Por isso, a gente pode usar um pouco menos de radiação. Mas, fora a questão da radiação, a técnica é a mesma, o aparelho é o mesmo, tá? Esses pacientes foram triados de um ambulatório de doença respiratória do Sistema Público Brasileiro. Então, primeira coisa é que esse é estudo retrospectivo e teve 2 rodadas de rastreamento de câncer de pulmão inscritos nesse programa. Os critérios de inclusão, percebam. Então, aqui eu selecionei quem vai poder participar do rastreio, tá? Então, os critérios de inclusão foram qualquer paciente entre 55 e 80 anos, que seja fumante atual ou ex-tabagista há menos de 15 anos e que tenha uma carga tabágica maior que 30 anos mais. Já existem alguns artigos internacionais que baixaram esse limiar de carga tabágica para 20 anos máximo, porque isso já é considerado uma alta carga tabágica, e a gente sabe que acima de 20 anos máximo já tem já tem um maior risco de desenvolver câncer de pulmão. Mas, nesse estudo aqui, eles usaram como base o carga tabágica 30 anos máximo. Os resultados da tomografia foram divididos em Langerhans, né, que é um score parecido com o que a gente tem no BIRADS para mamografia, tem o Langerhans para pulmão. Então, desse artigo, 791 pacientes foram chamados para participar do estudo, mas só 712 tinham os critérios de inclusão para rastreamento, tá? E aí a gente vai ver aqui um pouco as tabelas para a gente ver quais são as características clínicas desses pacientes e o que foi encontrado. Então, veja, aqui, ó, fala que o que eu achei que foi talvez uma falha do artigo, é que eles falam que teve a primeira rodada e a segunda rodada, mas eles não falam qual foi o intervalo entre as rodadas. O que aconteceu? Foi 1 ano depois, 6 meses depois, 3 meses depois? Então, eu achei que isso poderia ter sido melhor explicado, porque a gente fica sem saber se um paciente, por exemplo, já achou o Langerhans 4 foi para investigação, ou se ele foi para a segunda rodada, quanto tempo era essa segunda rodada. Então, isso é uma coisa que eu achei que faltou descrever. E, né, os padrões utilizados foram Langerhans, que já é bem descrito, e foram considerados rastreamento positivo quem tinha um Langerhans 3 ou 4, ok? Então, aqui, ó, eles mostram como foi feito os critérios de inclusão, né? Então, inicialmente,
eles acharam que teriam 791 pacientes, mas foram excluídos 79 pacientes, ou porque perderam a investigação, ou porque já tinham a suspeita de neoplasia pulmonar, já estavam investigando para neoplasia pulmonar, ou porque o tabagismo não tinha as condições requeridas, a idade não era a esperada. E aí, perceba, na primeira rodada de investigação, eles tiveram 712 pacientes. E aí, na segunda rodada, esse número caiu bastante, eles tiveram 266. Então, aqui, a gente vê que da primeira para a segunda rodada, eles perderam muito em segmento. Eu acho que eles relatam que perderam 20% dos segmentos, e porque a segunda rodada foi perto do início da pandemia, talvez esses pacientes já tenham ido para profissional mais especializado, enfim, isso é um problema aqui de perda de segmento que acaba alterando numericamente, estatisticamente, os valores encontrados. Então, aqui as características clínicas dos pacientes que foram avaliados, perceba, a maioria deles está aqui nessa faixa etária, tá? De 60 a 64 anos. Então, a maioria dos pacientes tem entre 60 e 64 anos. A média de idade foi 63 anos, maioria era do sexo masculino, maioria tinha um IMC menor que 30. Opa. Maioria tinha um IMC menor que 30. O tabagismo, a maioria era tabagista atual. Tá? Então, a maioria fumava no momento. Aqui, em relação à espirometria, a porcentagem do VF1, a maioria dos pacientes tinha um VF1 entre 50 e 79. Então, são pacientes aí que têm pelo menos um comprometimento moderado. Se a gente fosse classificar com DPOC, né, seriam, pelo menos aí, ganharia um 2. A principal causa diagnóstica desses pacientes para ir para o rastreamento era porque tinham DPOC, então a gente vê que quase 70% dos pacientes do rastreio já sabidamente tinham DPOC, outros pacientes estavam em aconselhamento para parar de fumar, outros tinham asma DPOC, dispneia, enfim, estavam investigando e tinham outros critérios também. Aqui desse outro lado, a gente vê os resultados obtidos após a primeira rodada, tá? Então, a gente vê aqui, ó, na primeira rodada, 86% dos pacientes tiveram um Langerhans negativo, mas 14% dos pacientes tiveram um Langerhans positivo, ou seja, aqui 7,4% Langerhans 3, 6,5% Langerhans 4. O enfisema não é a tomografia para ver enfisema, mas a gente consegue sim detectar enfisema. O enfisema foi detectado em 78% dos casos. A gente sabe que o enfisema está diretamente correlacionado ao tabagismo, e quanto mais enfisema, maior a chance da pessoa ter câncer de pulmão. Aqui foram outros achados incidentais, por exemplo, bronquiectasias, anormalidade intersticial. Aí aqui ele fala... Cadê? Na discussão, ele fala depois que, comparando os pacientes aqui que foram rastreados com os não rastreados, a gente vê que aqui, né, são os pacientes não rastreados para câncer de pulmão, que fizeram tomografia por qualquer outro motivo, mas que não participaram do estudo de rastreio de câncer pulmonar. A gente percebe que mais de 75% desses pacientes foi encontrado um Langerhans positivo com estágio 3 e 4, ou seja, já seria uma classificação com uma alta probabilidade de câncer de pulmão avançado. Já nos pacientes que fizeram rastreio de câncer de pulmão, a gente vê que quase 65% dos pacientes foram diagnosticados como estágio 1 e 2, ou seja, vale a pena você rastrear pacientes com alto risco de neoplasia pulmonar, porque você encontra pacientes principalmente no estágio 1 e 2,
que tem o potencial curativo, ok? Então, isso que é importante. Aqui também, ele fala que o rastreamento foi positivo, semelhante a outros artigos citados, né? Então, que a proporção de Langerhans 3 ou 4 foi de 13,6% e 14% nas análises de outros artigos, e que também ocorreu a prevalência de câncer em 1 e 1,5%. Então, perceba, você tem um Langerhans 3, não significa que você tenha obrigatoriamente câncer de pulmão, mas quando você vai ver, 1% desses pacientes com Langerhans 3 e 1,5% dos pacientes com Langerhans 4 acabaram sendo confirmados o câncer de pulmão. Aqui mostra o desfecho de paciente com Langerhans 3, e aqui que eu fiquei bastante em dúvida, porque mostra o T0, né, que é a primeira rodada de rastreio e a segunda rodada de rastreio. Então, veja, na primeira rodada de rastreio, você vê que o diagnóstico de neoplasia foi um paciente, ou seja, 1,9%. Mas que a regressão precoce em até 6 meses daquela lesão ocorreu, né, em primeira rodada e segunda rodada. Já quem tem Langerhans 4, o diagnóstico de neoplasia foi para 12, ou seja, 26% dos pacientes que tinham Langerhans 4. Então, é muito mais provável que um Langerhans 4 seja verdadeiramente uma neoplasia do que não seja, tá bom? Aqui ele fala que estudos semelhantes em outros países e até mesmo no Brasil mostraram resultados semelhantes. Por exemplo, esse estudo retrospectivo, que é um dos mesmos autores, mostrou que você rastreando, quando você fez o rastreio em 3.470 pacientes, principalmente do sistema privado de saúde, a prevalência de câncer foi 2,1%, e o mais importante é que o estadiamento precoce foi de 70,3% dos pacientes que foi confirmado câncer, 70% estava em estágio 1 ou 2, que é um estágio cirúrgico, curativo, tá bom? Então, é super importante a gente fazer esse rastreio, porque a gente consegue dar o diagnóstico precoce e oferecer tratamento curativo para os pacientes. Já quando o paciente não faz o rastreio, a chance da gente descobrir câncer num estágio mais avançado e, portanto, com tratamento paliativo, sem objetivo curativo, acaba sendo maior. E a gente sabe que isso resulta em mais mortalidade. Aí aqui ele conclui que o programa de rastreamento de câncer de pulmão para os pacientes, mesmo em sistema público, teve resultados satisfatórios, comparáveis ao de outras cortes em diferentes contextos. E aqui ele fala que, né, no Brasil a gente tem muita doença granulomatosa, então você pode acabar com uma imagem que parece um câncer, acabar, por exemplo, sendo uma tuberculose, aí você trata. Mas mesmo no Brasil, tendo muita tuberculose, isso podendo ser um fator de confusão para você detectar um nódulo pulmonar que pode ser suspeito, depois da investigação, ainda assim é custo-benefício satisfatório você fazer o rastreio de câncer de pulmão. Isso tem um impacto benéfico no número de tratamentos com intenção curativa, tá bom? E aí, claro, um dos problemas que ele fala é a adesão ao rastreamento, porque você tem que continuar fazendo o rastreio até que o paciente não faça mais parte daquele grupo de inclusão, certo? Então, nesse critério aí, seria quando o paciente completasse mais de 80 anos ou tivesse parado de fumar mais de 15 anos, você pararia de fazer o rastreio. Senão, tem que fazer o rastreio anual, tá bom? Então, guarde essa informação, porque isso
pode salvar a vida do seu paciente. Então, se você atende na UBS, se você é médico da saúde da família, se você está no pronto-socorro, enfim, lembre-se que se o paciente, vou até colocar aqui de volta nos critérios, se o paciente ele tem alto risco de desenvolver câncer de pulmão, ou seja, ele tem entre 55 e 80 anos, alguns artigos já falam entre 50 e 80 anos. Se ele tem uma carga tabágica maior que 20 anos máximo, nesse artigo foi 30 anos máximo, ou se o paciente é tabagista atual ou parou de fumar há menos de 15 anos, esses pacientes devem realizar o rastreio de câncer de pulmão, ok? Então, lembrem-se, isso é super importante de fazer e o paciente pode ter uma vida normal após isso, se ele for curado, ok? Por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui de baixo. Lembra de dar o joinha se você gostou e curte aqui e se inscreve no canal. Por hoje é só. Tchau!